Olá, estamos iniciando o nosso momento do casamento. Quero ler na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, quando ele diz que nós devemos viver a vida comum do lar, a vida comum do lar. Hoje eu quero falar sobre fazendo o dever de casa. Quando eu era criança, você também foi criança e lembra que os professores, a professora, ela passava o dever de casa e a gente chegava em casa antes de tirar o uniforme e brincar com os amigos. A primeira coisa que mamãe mandava fazer era tarefa de casa. Você só estaria liberado para outras atividades quando você tivesse com o dever de casa pronto. Pensando na vida conjugal, pensando no casamento, qual que é o nosso dever de casa? Existem coisas que são básicas e nós tropeçamos na vida conjugal exatamente porque não fazemos o dever de casa. Então, Pedro está falando de viver a vida comum do lar. A vida comum é aquilo que tem a ver com o dia a dia, são os nossos deveres de casa. E aqui eu quero chamar a sua atenção para três coisas. Primeiro, cuidando das coisas essenciais. Para a gente fazer o dever de casa, primeiro nós temos que cuidar das coisas que são essenciais. É muito comum o casamento, a casa, ficar entulhado de coisas que não são essenciais. De vez em quando eu dou uma faxina lá em casa, né? E aí é hora de você jogar aquelas coisas fora, né? Que você vai acumulando e guardando que nunca vai usar. E vai juntando aquilo, né? Quando você vê, não tem espaço mais na sua casa. Então, de vez em quando a gente faz isso, né? Isso não é importante. Quando a gente guardou, até era importante, né? Mas depois vai passando o tempo e você vê que aquilo não tem tanta utilidade. Ou você dá para alguém, ou você joga aquilo fora. Aí você vai fazer uma separação entre o que é essencial e o que não é. Roupa, por exemplo, você abre o guarda-roupa, tem lá não sei quantas calças e camisas, e se você observar, tem camisa e calça que tem mais de ano que você não usa, e aquilo que você não usou em 2 meses, você não vai usar mais. Então é melhor você tirar aquilo, esvaziar e passar para frente. Então o casamento é assim, existem coisas que são essenciais e que nós precisamos estar atentos a elas, e eu preciso separar o essencial do supérfluo. Até do necessário, porque muitas vezes é necessário, mas não é essencial. Então nós temos que trabalhar mais o que é essencial. Então a primeira coisa cuide das coisas essenciais. Segundo, resolvendo os conflitos emergenciais. Nós muitas vezes tropeçamos no casamento porque na medida que os conflitos vão surgindo, eles não vão sendo resolvidos, eles vão ficando ali e nós não tratamos aquilo. E aquilo não vai resolver por si só, né? Alguém disse que o tempo ele não cura a ferida, ele aumenta a infecção. Então um problema, um conflito não resolvido, odiado, ele tem a tendência e a probabilidade de ficar maior amanhã, porque ele vai encontrar outro conflito. E aí já são 2 conflitos para serem resolvidos. É claro que muitos conflitos você não precisa resolver imediatamente. Às vezes você não tem nem ambiente emocional para isso, né? Então é preciso esperar passar assim o calor, né? O frenesi, né? A ira para resolver, mas não deixe conflitos que precisam ser resolvidos para amanhã, a menos que amanhã realmente você pare para resolver. Então essa é a segunda coisa. E a terceira coisa segue o plano divino. Eu tenho meus planos, minha esposa tem os planos dela, mas sempre nós precisamos submeter os nossos planos ao propósito, ao projeto de Deus para a nossa vida. Não há chance do seu casamento dar certo se você tem um plano, a sua mulher tem outro e Deus tem outro. Então o que vocês precisam fazer? Submeter os planos de vocês ao plano divino, porque o plano de Deus é melhor. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Então muitos casais vivem sem nenhuma preocupação em saber qual é a vontade de Deus, porque eles têm as suas vontades.
E muitas vezes o marido também não quer saber qual é a vontade da mulher, porque ele tem a dele, e ela também não quer saber qual é a vontade do marido, porque ela tem a vontade dela. Então, se você quer de fato ter um casamento bem-sucedido, viver a vida comum do lar, você tem que seguir o plano divino. Então, 3 coisas para fazer. Cuidado com as coisas, cuide das coisas essenciais. Como um bom dia, eu te amo, você é importante para mim, uma palavra de afirmação, um elogio, uma percepção. Então, isso é vida comum no lar. Segundo, resolva os conflitos. Não deixe que eles cresçam e não espere que o tempo resolva. E terceiro, segue o plano divino. É importante que o casal ore junto, busque a direção de Deus nas suas decisões. Pai, queremos viver a vida comum do lar, queremos fazer o dever de casa para não tropeçarmos amanhã numa coisa maior. Então nos ajude, Deus, a sermos perceptíveis, zelosos, atenciosos com a nossa casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.